Bom dia, turma. Então, hoje a gente vai fazer a aula sobre as peças que são os peões. A gente vai ver a movimentação deles, mais especificamente a passagem, a captura em passagem, que é normalmente chamada em passant. Então, esse é o conteúdo desse sábado. A gente vai ver alguns exercícios, alguns exemplos, e depois eu vou responder os exercícios. Eu acredito que alguns tiveram dúvida como escrever essa captura. Teve um conteúdo que eu não fui específico na aula passada, que eu vou relembrar aqui agora, que talvez eu tenha deixado passar, então vamos relembrar, ok? Então a aula de hoje vai ser o conteúdo de Impassan. Então, se vocês verem no, no arquivo, o Impassan é quando o peão está na sua casa inicial e o outro peão está atacando, você faz o movimento de duas casas, né? No teu primeiro movimento você pode fazer isso. Então esse primeiro movimento fez duas casas e o outro peão do seu adversário captura a sua peça na passagem pelo peão. Então é como se você tivesse andado só uma casa e ele pudesse te capturar naquela casa. Então vamos fazer os exemplos. Então, o primeiro exemplo, nós estamos aqui, deixa eu reduzir aqui. Então, eu tenho no caso, esse é o primeiro exemplo. Eu tenho um peão na casa D5 e o peão do meu adversário está na casa F7. Então, eu fiz esse movimento, né, meu próximo movimento. O movimento dele, ele vai fazer só o movimento de caminhar duas casas. Ele optou por esse movimento, teoricamente, para fugir do meu ataque aqui. Só que como existe essa regra, eu posso fazer esse movimento. Eu faço esse movimento capturando a peça, o peão dele, entenderam? Então, o primeiro movimento, eu estava com o peão aqui, e o peão dele, para não ser capturado em um movimento, ele fez um movimento duplo, né, que é a passagem direta. E eu capturo a peça dele fazendo um movimento em diagonal de captura, só que sem precisar passar. No caso, é um movimento de passagem, né, que é chamado na passagem, ok? Então, o próximo exemplo é a mesma coisa. Eu tenho um peão na casa E1, A1, A2, desculpa. Ele faz um movimento de andar uma casa dupla, né? Então ele anda duas casas para evitar o ataque desse peão da casa B3, B4. Então o peão mesmo assim captura o peão. Esse peão é capturado abrindo essa linha. Esse peão pode avançar ou pode capturar. Normalmente você faria um movimento de contra-ataque capturando esse peão. Um peão estaria bloqueando o outro, nessa casa, o jogo estaria empatado nesse movimento. O outro exemplo, no caso, são os dois casos aqui. Tanto o meu peão da casa C2 quanto o peão do meu adversário da casa F7 tem essa possibilidade de andar ou uma casa ou duas casas. E eu optei em andar duas casas para não parar aqui, mas mesmo assim meu adversário pode capturar em passagem. Mesma coisa nesse caso, ele pode andar duas casas e eu capturar em passagem, ok? Esses são os exemplos do primeiro conteúdo. Então, lembrando que esse movimento só pode ser realizado quando logo em seguida. Então, meu peão estava aqui e o dele estava aqui. Se ele fizer esse movimento, eu fizer esse movimento, ele faz outro movimento e eu tentar fazer esse, eu não poderia. Eu só posso fazer o movimento assim que ele acabar de fazer o dele, assim que ele acabar de fazer o movimento que estava o movimento dele. Então, se eu fizer aqui agora, ele só pode capturar em passagem exatamente logo após o meu movimento. Ele não pode esperar fazer umas outras jogadas para depois capturar em passagem. Essa é a única regra desse jogo, dessa movimentação. Eu fiz o movimento inicial da minha peça. Se eu optar pelo movimento em duas casas, eu obrigatoriamente tenho que fazer logo em seguida.
Se eu não fizer logo em seguida, esse movimento não é possível, ok? O último exemplo é um tabuleiro completo. O peão da dama, ele anda 2 casas, no caso eu ando 2 casas. Ele opta por abrir cavalo H6. Eu insisto no meu peão, eu vou para peão D5. Ele opta por andar 2 casas, evitando dar o peão dele para mim. Só que esse movimento não é válido porque eu posso vir logo em seguida e capturar o peão dele. Ok? Lembrando que ele pode defender aqui ainda, tanto com o peão da casa F quanto o peão da casa D. Ok? Esse é o movimento. Ok? Vamos agora para o próximo exercício, que é a questão do valor comparativo das peças. Eu já tinha passado isso antes. Esse valor aí tem alguns valores que são um pouco diferentes. Em alguns lugares, alguns casos, os peões nem recebem valor, igual o rei, e o valor do cavalo e bispo são diferentes, mas muito próximos. Mas esse aqui é o mais comum. Pesquisando, eu percebi que esse é o mais utilizado. Então, o peão tem valor 1, tá? O cavalo e o bispo têm o mesmo valor 3. A torre tem valor 5 e a dama tem valor 9. E o rei não tem valor porque o rei você não tem o objetivo de fazer essa aposta, de trocar ele por outra peça. Porque a partir do momento que você cerca o rei, você está botando o rei em checkmate, então ele não serviria para essa troca. Então, essas trocas é mais para quando você vai trocar peça. Você vai capturar uma peça do seu adversário e o seu adversário vai capturar uma peça tua. E você vê se vale a pena fazer esse movimento. Então, nesse exemplo aqui, ele está perguntando... Deixa eu só voltar aqui. Então, nesse primeiro exemplo, o diagrama está mostrando o bispo e o cavalo. Aí, por que vale a pena fazer a captura do cavalo? Então, o bispo, vamos dizer que é o branco jogue. Desculpa. O branco vai jogar. O branco vai lá, captura o cavalo. O rei vai capturar o bispo, porque ele não vai perder essa oportunidade. Só que aqui as brancas ainda tem a possibilidade de o peão se promover. Então, nesse caso, o rei vai tentar defender essa promoção para empatar o jogo, e a branca vai tentar promover esse peão à dama ou à torre para poder ganhar o jogo. Então, a próxima jogada do rei da branca seria rei avança, o rei defende, peão avança, rei defende, aí rei avança. Aí lembrando que agora essas 3 casas aqui o rei preto não pode jogar, né? Porque uma está defendida pelo peão e as outras 2 pelo rei. O rei vai defender aqui, aí o rei agora vai defender o peão. O rei não pode jogar nessas 3 casas, então ele vai jogar defendendo aqui. O peão vai avançar aqui, porque o rei não poderia avançar, porque o rei não pode ficar próximo de rei. E o rei agora não pode jogar nessa casa e nessa, então ele é obrigado a caminhar para trás. Ou ele caminha para a casa H7 ou para a casa G7. Vamos dizer que ele avança para a casa H7, o rei avança. Ele não pode de novo caminhar nessas 2 casas, ele vai ter que caminhar para o lado. Aí você avança, dá cheque, o rei volta para cá, seu rei volta para cá. O rei não pode jogar aqui e não pode jogar aqui, então ele vai ter que voltar. Aí o rei avança. Isso tudo tentando fazer o quê? Expulsar esse rei para promover esse peão. A próxima jogada, o rei vai ter que jogar e não pode jogar nenhuma dessas 2 casas, ele vai ser obrigado a jogar para cá. O peão vai ser obrigado a caminhar. Nesse caso, o rei ele vai ter que voltar para cá. E esse rei aqui ele vai ter que defender. A partir desse momento tem um empate, né? Porque esse rei não pode vir para cá e não pode vir para cá. Outra opção que ele teria, quando chegou nesse momento aqui, o rei voltou, o rei andou para cá. Esse rei, ó, pode ver que está bem difícil ele conseguir defender esse peão dele para não dar o empate. Eu não consigo ver uma opção agora. Esse jogo não tem como, ele vai dar empate de qualquer jeito. O rei defendeu bem a promoção do peão, ok? O próximo exemplo é a
questão da troca da dama pela torre. Então, naquele caso, o bispo pelo cavalo valeria as mesmas peças e você estava tentando promover, se o seu adversário não soubesse defender a promoção do peão, era você tentar fazer a promoção e fazer uma dama. No caso aqui, você tem uma dama trocando pela torre, que não é uma jogada muito boa. Você vai ter uma dama que vale 9 por uma torre que vale 5. Você vai capturar a dama, o peão vai capturar a dama. Desculpa, a dama captura a torre, o peão captura a dama, aí a torre captura o peão, aí resta as pretas de cavalo, de rei e dama, e as brancas de torre e peões. No caso, a próxima jogada da dama poderia ser atacar o rei, prevendo que ele poderia dar checkmate na próxima jogada. Essa torre poderia atacar ou poderia já vir defender o rei, ou o rei poderia abrir caminho para caso a dama atacasse, o rei avança, a dama vai continuar atacando, a torre vai atacar também, o rei vai fugir, e nessa vai ficar um jogo. Mas, apesar da branca ter uma capacidade de fazer uma promoção aqui bem significante, essa dama é uma peça muito forte para defender esses 3 peões, ok? Então, assim, é uma jogada não muito boa, apesar de ter jogadores muito fortes que conseguem fazer um jogo bem melhor com torre e peões do que um jogo de dama e rei, ok? Mas eu não recomendo trocar torre por dama, só no caso se você tiver um jogo muito bom, ok? O último exemplo, agora vamos para os exercícios. No primeiro exercício, as brancas estão dando cheque com o bispo e as pretas jogam D5 para defender esse cheque. Aí a pergunta é, qual é a jogada com os peões que eu posso aplicar para dar cheque, para fazer em passant que eu aplicaria um cheque, né? Aí eu posso fazer o cheque tanto capturando em passant com o peão da casa C, da coluna C, ele captura, ok? Quanto o peão da casa E. Então, qualquer um desses 2 peões fazendo essa jogada de captura resulta no checkmate, porque esse peão ele estará capturado, né, pelo peão que avançou. Aí, no caso, o rei está sendo atacado pelo bispo, só que esse rei não pode fugir para trás, pois tem a dama atacando, aqui também. E não pode continuar nessa mesma diagonal, pois o bispo está atacando. Ele não pode andar para o lado, pois esses 2 peões e a dama estão atacando essa diagonal. Ele não pode andar para frente, pois o rei está defendendo essa casa. Ele não pode capturar esse peão, pois a dama está defendendo. E ele não pode capturar esse peão, pois o outro peão está defendendo. Então todas as casas em volta do rei estão sendo protegidas pelas peças brancas. Então é um checkmate. Aí eu pergunto como é que você anota isso. Então vamos lá. O primeiro exemplo, né, as pretas jogaram, foi D5, certo? Aí na casa de baixo, as brancas jogaram em passant. Como é que eu anoto essa jogada? Então, o que eu não passei na última aula foi a captura por peão. Então, quando o peão fizer a captura, eu tenho que anotar aquele X, lembra? Quando eu faço só o movimento do avanço do peão, eu não preciso botar a inicial do peão, certo? Então vamos dizer que meu peão andou da casa D7 para a casa D5, eu só boto o movimento da casa final, não boto nada maiúsculo. Então o peão que estava na D7 avançou para a casa D5, eu represento só com o símbolo D5. Quando o peão faz um movimento de captura, ele tem que fazer um movimento anotando dessa forma. Então vamos dizer que o meu peão
aqui ele capturou, a casa aí estava na coluna E, ele capturou o peão da coluna D em passando, tá vendo? Então como é que eu anoto isso? Eu não preciso botar a inicial do peão, eu só vou botar a sigla da coluna dele. Então ele estava na coluna E, ele capturou, então é o X, o peão que estava na D5. Só que ele foi para D6, então o movimento dele é D6. Isso aqui representa a captura de um peão em passant. Só que além disso, eu tenho que botar o símbolo do em passant, que é E.P. Ou só EP. Okay? Então, é um movimento que o peão que estava na coluna E capturou o peão que estava na coluna D em passagem. Só que nesse movimento resultou em checkmate. É assim que eu anotaria essa questão, ok? É uma questão um pouco mais difícil, tá? Então, lembrando, quando o movimento do peão é para uma casa sem ser captura, você só bota a casa que ele parou. Quando é com o movimento da captura, tanto o peão que estava na coluna C ou na coluna E, ele vai fazer um movimento em passagem, ele vai ter que fazer aquele símbolo de... No caso, os peões, o peão da coluna C vai descrever desse jeito, então ele vai fazer a coluna onde ele estava, o símbolo da captura e a casa onde ele parou, representando o que ele foi em passagem. E esses dois mais quer dizer que foi um checkmate, pois resulta no que o bispo está dando checkmate no rei. E o caso do peão da coluna E, eu escreveria dessa forma. X, que é o peão que estava na coluna E, capturou e parou na casa D6. A casa D6 que representa a passagem. E o resultado foi um checkmate. Para o próximo jogo, é um pouco mais fácil. Esse próximo exercício é o quê? Eu pergunto qual é a melhor opção aqui de troca, de captura. Eu tenho um cavalo atacando torre e peão. Torre vale 5, peão vale 1. E eu tenho um bispo atacando dama que vale 9. Eu estou com as brancas. Qual eu escolheria atacar? Com certeza você escolheria atacar a dama, certo? Lembrando que dama vale mais do que torre, muito mais do que peão. Então, próximo exercício, próximo seria o ataque da casa H7. Então, como eu escreveria isso? Aí aqui está o exemplo. Então, eu tenho aqui no exemplo 2, eu estou de branca e eu tenho que capturar a dama. Então, é branca, é o bispo, né? Então, eu vou botar bispo, captura na casa H7, né? A casa H7. Então, ele capturou a dama na casa H7, ok? Deixa eu ver se era essa a mesma pergunta. Então, você jogando de branco, escolhe a melhor captura. Exato. É o bispo capturando a dama na casa H7. Lembrando que dama vale 9 e torre vale 5. Vamos para o último exemplo. Último exemplo, eu tenho esse tabuleiro. Então, eu vejo que o bispo está atacando o rei na casa C3. Aí o rei joga peão, movimentando duas casas, né? O primeiro lance dele movimentando as casas para livrar o rei desse ataque do bispo, desse cheque. Aí ele pergunta como é que eu anotaria essa jogada do peão fazendo em passagem. Então, o peão eu vou capturar o peão branco em passagem na casa D3. Então, o peão estava na casa E4, capturou o peão na casa D3. Aí, como é que eu anotaria isso? Vamos lá para o exemplo. Então, aqui, as brancas jogaram. Foi Cadê? Deixa eu só voltar. Então, o peão estava na casa D2, foi para a casa D4. Então, aqui, ó, o peão estava na casa D2, foi para D4. Esse foi o jogo da branca. E o jogo da preta foi o peão que estava na casa E. Então, eu boto a coluna E. Capturou o peão que estava na coluna D. Em passagem para a casa C3. Certo? D3, calma aí. Para a casa D3, isso. Em passagem. Então, ele capturou na C3, D3. Desculpa, estou com D3 em passagem. E isso resultou num checkmate também. Por quê? Vamos voltar lá para vocês verem. Então, a partir do momento que ele captura esse peão,
todas as casas em volta do rei estão bloqueadas. Então o rei não pode avançar. Ele não pode avançar porque tem esse peão protegendo. Ele não pode avançar na diagonal que tem o rei protegendo. Ele não pode ir para o lado, pois tem o peão protegendo. Ele não pode vir diagonal, pois está na mesma linha do bispo que está atacando. Ele não pode vir para trás, pois tem esse peão defendendo. Ele não pode capturar o peão, pois tem a torre defendendo. E nem vir para a casa D2, pois tem a torre defendendo. Então, todas as casas em volta do rei estão cercadas, estão protegidas. O resultado dessa captura em passagem resultou num checkmate. Ok? Então, esses foram os exercícios dessa semana. Só voltando lá, lembrar que quando o peão captura, você tem que botar a coluna e onde o peão estava e o X que representa a captura. E depois, normalmente, para a casa que ele parou. Quando é outras peças, você bota a inicial da peça, então no caso aqui era o bispo, o símbolo da captura e a casa onde ele capturou. Que no caso aqui o bispo capturou a dama na casa H7, mas eu não preciso botar o símbolo da dama, só a casa. No caso do peão, eu não boto o símbolo do peão, eu boto só o da casa, da coluna onde ele estava. Então ele estava na coluna E, capturou na coluna D, em passagem, resultando num checkmate. Espero ter sido bem tranquilo de entender, desculpa qualquer coisa, até a próxima semana.